Vamos agora entrevistar a Helena Chagas, que todos vocês conhecem, e o Ricardo Stuckart, que vocês conhecem também. Eu queria começar perguntando para a Helena Chagas uma coisa, para você falar um pouco do seu trabalho nesse momento, na internet, etc. Que digo o seguinte, você continua mantendo o mesmo cuidado de informação, o mesmo cuidado de redação, quando você escrevia na grande imprensa. Isso é uma coisa assim, surpreendente. Eu acho que você contribui muito para assim, elevar o trabalho da mídia, da internet. Acho que isso é relevante, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você mantém isso? Como é que você faz para manter isso? Como é que você faz para manter fontes? Porque é mais difícil manter fontes quando você escreve. Para quem você escreve mesmo? Isso vai sair aonde? E você, entretanto, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho uma coisa importante para quem está escrevendo, para quem está começando a saber. Oi, Paulo. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Agora que eu estou vendo a Gisele ali, tudo bom? Não falei. Um mercadante, tudo bem. Eu sou uma repórter, né, Paulo? Em qualquer lugar onde eu esteja, no governo, na oposição, na grande imprensa, na internet agora. Eu te falo, é muito difícil a gente trabalhar. Nesse momento está sendo muito difícil trabalhar, porque na situação que a gente está, as fontes da mainstream, aí, as fontes do establishment, né, nem o vento bate nas costas da gente, né, não é fácil. Então, mas eu acho o seguinte, que a gente vai adquirindo ao longo da vida ali fontes e respeito de pessoas que pensam diferente da gente, que pensam, que falam assim, você é uma vermelha, você é de esquerda, mas que continuam falando comigo. Eu mando um WhatsApp e a pessoa dá alguma informação. Então, acho que isso, como jornalista, como repórter, é importante. Agora, evidentemente que, nesse momento, eu estou engajada numa luta, evidente que eu tenho lado, evidente que eu tenho posição, né? Eu escrevo no Divergente, que é um site que tem gente de todas as vertentes, mas a minha posição ali é muito clara. Eu apanho muito nas redes. Eu apanho muito no Twitter, eu apanho muito no Facebook, mas eu acho que faz parte do negócio, né? Eu acho que ser repórter, nessa hora, eu acho que é muito importante correr atrás de notícia e tentar entender, tentar furar esse bloqueio, esse cerco que esse governo estabeleceu, né? A maneira como eles tratam a imprensa é uma coisa absolutamente antidemocrática, né? E eu não falo só a imprensa, isso que eles fazem contra a grande mídia, aí não, os jornalistas no dia a dia, o desrespeito que o presidente da República tem pelos jornalistas, o desrespeito que, de um modo geral, que se tem pelo nosso trabalho, a falta de compreensão do que é o nosso trabalho, né? É uma loucura, porque mesmo em governos conservadores você consegue estabelecer relações civilizadas nas democracias liberais, como se diz, às vezes com a imprensa. Aqui você tem uma relação completamente inusitada, você tem um macartismo, você tem demissões de pessoas, você tem expurgos. Então, não são tempos fáceis, mas eu acho que eu acho até que, como herança, eu tenho um pouco couro grosso para aguentar a lambada, né? Eu nasci e cresci durante a ditadura. Meu pai era jornalista, meu pai foi processado na Lei de Segurança Nacional várias vezes. Então, eu só me sentiria bem no atual governo, no lado em que eu estou hoje, né? Uma coisa que eu queria saber o seu ponto de vista sobre uma decisão do governo que teve um certo barulho na época, não se falou mais, mas que eu acho que foi uma medida assim muito pesada contra a chamada grande imprensa, que é aquela decisão de retirar a obrigatoriedade da publicação dos balanços no jornal da cidade. Eu conheço jornais, eu tenho experiência de jornais, e esse era um elemento fundamental no equilíbrio da conta de muita imprensa, muitos jornais, você pensa que são jornais, esse dinheiro é básico, esse dinheiro assim, era ali o PF que garantia a comida de muita gente.
que você acha que vai acontecer? Você acha que realmente vai ser... Você, com a sua experiência, acha que a imprensa vai reagir? Como é que você vê isso aí? Olha, foi uma clara represália. Eu me lembro que, quando nós estávamos no governo Dilma, quando eu estava na SECOM, houve a aprovação de um projeto em que foi embutido uma decisão mais ou menos nesses termos. Eu fui muito procurada pelas associações de jornais do interior, sobretudo, e pedindo para que a presidente vetasse. E, embora eu, pessoalmente, eu acho que o mundo caminha para o digital, eu acho que é inevitável, é inexorável que amanhã tudo seja publicado no digital, eu ponderei junto à presidenta que isso aí deixaria uma série de jornais do interior, jornais pequenos, morrerem, e ela vetou o dispositivo, ainda que ela apanhasse bastante, né, da mídia o tempo todo, ela teve a grandeza de vetar. O que eu acho é o seguinte, o Bolsonaro atirou, sobretudo no jornal Valor, né, e fez questão de dizer, né, ele fez uma retaliação. Mas não é o jornal Valor só que ele vai atingir, quer dizer, o jornal Valor é uma grande mídia, eu acho que terá como sobreviver. Ele vai atingir montes de jornais pequenos do interior do país que têm uma dificuldade muito grande de sobrevivência nas circunstâncias, que dependem muito disso, jornais de capitais dos estados, etc., e vão ser atingidos. Mas eu tenho a impressão de que o Congresso Nacional vai rejeitar essa medida provisória. A situação do governo é a seguinte, lá no Congresso: você tem um apoio grande à agenda liberal do Paulo Guedes, mas você não tem um apoio ao Bolsonaro ali. Então, e o Congresso, você tem uma bancada ali de deputados, sobretudo, ligados à mídia regional, donos de concessionárias de TV, donos de veículos regionais, de jornais. Então, eu já vejo, eu circulo no Congresso toda semana, eu já vejo um movimento aí, ou para vetar, ou para modificar a medida provisória, estabelecer um prazo de transição. Eu acho que, depois da Previdência, Paulo, depois do que foi feito, o Bolsonaro deve se preparar para tomar uma série de surras do Congresso. Eu acho que, a partir de agora, ele vai levar pancada, não tenho dúvida. Bem, vamos falar um pouco com o Ricardo Stucker, que eu não sei se você queria que você falasse um pouco assim da sua vida ao lado do presidente Lula, na presidência, depois com a Dilma, depois agora. Ele foi assim um personagem fundamental para que a gente pudesse fazer a entrevista, nos preparativos da entrevista, acredito até para criar assim um clima para a entrevista, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco, Stucker, que você falasse disso aí, como é que a tua experiência ao lado desse personagem, que certamente é o grande personagem deste momento da história brasileira, já foi e vai continuar sendo. Fala um pouco disso, como é que é, como é que você se sente aí, vai? Obrigado, Paulo, obrigado ao 247 estar aqui. É que, Paulo, tem uma coisa engraçada. Eu não costumo falar muito, né? Eu costumo falar mais com os olhos, né? Então, para mim é sempre difícil falar do presidente, porque começar pela entrevista lá, que estava você, o Pepe e o Mauro, quando o Atush me ligou, que a gente estava conversando que ia ter entrevista, eu fiquei tão feliz, mas eu acho que quem ficou mais feliz nessa entrevista foi o presidente, porque eu participei das entrevistas lá, e foi a entrevista que ele não queria terminar. Não sei se o Pepe se recorda disso. E aí os advogados levantaram, e aí estava lá aquela situação, e ele foi, enfim. Ele se sentiu muito bem ali, foi uma das entrevistas que eu acho que ele se sentiu mais à vontade. E o presidente é isso, né, Paulo? Trabalhar, trabalhar ao lado do presidente, eu já estou há 17 anos ao lado dele, é um aprendizado, né? Tanto fora da cadeia quanto dentro da cadeia. Se torna um homem maior, mais forte, e com isso a gente também se torna uma pessoa melhor também, porque, fico imaginando, eu fico lá em Curitiba, lá, um frio, uma chuva, e ficar imaginando um homem daquele tamanho dentro de uma caixotinha, uma sala lá, um quarto minúsculo, um frio, não sei como é que ele suporta, né? Não sei de onde vem tanta força, não sei não, acho que para nascer outro Lula daqui 100 anos, 200 anos, né? Então a gente aprende muito com isso. E o meu trabalho com ele na presidência e fora da presidência é muito gratificante, porque quando a gente começou na presidência da República, ele me deu total liberdade para poder trabalhar, nunca teve nenhuma restrição. As imagens
sempre, quando eu ia divulgar as imagens, ele não interferia em absolutamente nada. Então, isso dá uma certa garantia para a gente, né, de que a gente está fazendo a coisa certa. E fotografar o Lula, na presidência da República, a gente teve alguns problemas, porque o cerimonial, né, o Estado, aquele aparato todo, deixava ele muito preso ali nas audiências, nas viagens, a segurança. E ele sempre tentava quebrar um pouco esse protocolo, e isso dava para a gente trabalhar um pouco melhor, mostrar esse Lula que gosta de pegar nas pessoas, conversar com as pessoas. Às vezes ele ficava 5 horas numa reunião ouvindo, e aí ele saía de lá, tinha uma senhora que estava na porta do carro, e essa senhora ia falar com ele, e ele ouvia a senhora, né? Então, assim, era muito interessante, né, na presidência estar acompanhando. E pós-presidência, se eu for falar da presidência aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui. E pós-presidência, logo depois que ele saiu da presidência, foi um fato muito engraçado. Ele falou: Stuka, a gente não vai trabalhar muito, você vai para Brasília, você fica aqui, aí você, quando for lá para o meio de fevereiro, eu vou te ligar, a gente, se tiver alguma viagem, eu te aviso. Quando foi no dia 12 de janeiro, eu achando que eu ia ficar um mês descansando. Imagina, eu fiz todas as viagens com ele, tanto as nacionais como as internacionais, durante os 8 anos. Né? E aí, no dia 12 de janeiro, meu celular toca. Eu sabia que era o telefone da casa dele, e aí eu falei: ô, presidente, bom dia. Era a dona Marisa. Ô, Stuquinha, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem. Espera aí que o Lula vai falar contigo. Bom dia, presidente, tudo bem? Onde você está? Falei: eu estou descansando. Não, é o seguinte, você, assim, pode vir aqui para São Paulo, porque a gente vai viajar dia 15. Eu falei: nossa, lógico. E aí foi isso. Saiu da presidência, ele não parou. É uma máquina, né, de trabalho. Né? Então, esse momento pós-presidência foi um momento muito interessante, que o Lula é isso, ele não saiu da mídia ainda. Né? Se você for ver ele na presidência, fora da presidência, e dentro da prisão em Curitiba, ele é a pessoa mais falada do Brasil, né? O político mais falado. Então, assim, eu acho que o Lula desperta muita curiosidade para algumas pessoas e inveja para as outras pessoas. E quando eu trabalhei na presidência, só um adendo aqui, que a gente está falando do 247, quando eu conheci o Atucho lá atrás, essa família aqui, né, que a gente formou aqui, que eu acho que eu faço parte dela também, e é uma coisa muito engraçada. O presidente, quando a gente estava na presidência, como a gente viajava muito, na chegada do Franklin, aconteceu uma coisa muito interessante. O presidente entendeu que falar com a imprensa, para ele, falar com a Folha, com o Globo, é a grande imprensa. Mas isso aí, quem lê Brasília, Rio e São Paulo. Ele entendeu que ele tinha que falar com o resto do Brasil. E se ele achasse, se as pessoas achavam que se ele fosse falar com esses jornais, iriam chegar a notícia lá, não ia. E a internet estava começando naquele momento, e aí ele entendeu que ele tinha que regionalizar a mídia dele. Então, toda viagem que ele fazia, ele falava com as rádios locais e falava até com as emissoras locais, que davam espaço para ele. Eu acho que aí foi o grande pulo da comunicação dele na chegada do Franklin para isso. Então, por exemplo, a gente chegava, ele falava com as principais rádios do Estado, com as principais TVs e os jornais impressos. E, com isso, ele começou a chegar em alguns lugares que ele não tinha condições de chegar, que as pessoas ligavam o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, a pauta é deles, não é a nossa pauta. Por exemplo, ele ia inaugurar um evento maravilhoso no interior do Nordeste, gerar não sei quantos milhões de emprego, eles estavam mais preocupados que ele ia falar da política nacional e não davam espaço porque estava gerando milhões de emprego, que aquilo ali ia ser interessante para o Brasil e para o Estado. Então, ele entendeu que isso foi um grande momento. E eu acho que o que está acontecendo agora, que essa coisa da vaquinha, que está todo mundo falando com o Leandro, né, que o 247 ele é plural e ele está conseguindo chegar. E o presidente, na presidência da República, quando ele saiu, ele continuou fazendo a mesma coisa, mas não tinha a mesma força do que quando ele era presidente e quando ele viajava. E aí o 247 teve um grande papel nisso. Né? Eu acho que é o grande papel. Eu acho que essa questão dessa mídia alternativa, eu acho que, se não for... a gente critica muito a internet, mas a internet hoje é que está dando a força para as pessoas entenderem o que está acontecendo no país. Então, eu acho que é isso. Parabéns aí para vocês e para o 247. Deixa eu só falar um pouquinho. Está faltando uma pessoa nesta cadeira, que é o senhor Leonardo Atushi, porque nós estamos aqui discutindo o 247, que ele inventou.
Então, ele que podia explicar para a gente por que a gente está aqui. Então, eu gostaria de que uma hora ele viesse aqui falar isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu estou convoquei, olha aí, consegui. Desculpa aí, gente. Peguei aí. Então, Atush, eu explico Não, a gente tem que ouvir a Helena. Eu vou ouvir a Helena, tá bom. Mas é que a Helena vai falar, você falar assim, que é meio assim, estamos aqui discutindo uma coisa, como é que financia. Então vou fazer só. Já falei para algumas pessoas. Chefe, né? O que eu vou fazer, né? Vou fazer, na verdade, uma confissão, seria uma confissão, não sei qual é a palavra correta, né? Uma revelação, né? Quando a gente começou o 247 foi em 2011, fevereiro de 2011. A Dilma tinha acabado de começar o governo dela. Você já estava em 2011, no comecinho? Já, eu entrei. Você já entrou no comecinho, né? Mas eu saí do meu emprego anterior, que era a revista Isto é Dinheiro, em 2010, no que foi o melhor momento da história do Brasil. O Brasil nunca foi tão feliz quanto no final do governo Lula, né? 2010, 87% de aprovação, todo mundo feliz, ganhando dinheiro, progredindo, 6% de crescimento, desemprego muito baixo, e, de fato, o Brasil nunca viveu um momento como aquele. Então, era um bom momento para você tentar se aventurar e se tornar empresário. O que era o cenário que eu enxergava, né? Era uma coisa assim, eu falava, bom, a Dilma vai ficar um mandato, embora depois eu tenha defendido que ela ficasse 2, e eu gosto muito da Dilma. A Helena sabe disso, né? Eu gosto realmente muito dela como pessoa, inclusive. Mas eu achava assim, não, vai ser mais ou menos aquela fórmula Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. O Putin botou o Medvedev lá para esquentar a cadeira, e depois ele voltou e pegou, e o cara foi embora. Eu achava que a Dilma ficaria um mandato só, tanto que ela começou como faxineira, aquela coisa toda. Eu achava até que ela estava limpando o terreno para que o Lula voltasse em condições melhores. E eu falava assim, falava comigo mesmo, né, com a minha cabeça. Eu falava, quando o Lula for voltar em 2014, a imprensa vai cair matando, né? A gente vai seriam 60 anos da morte do Getúlio, aliás, hoje 65 anos, né, do suicídio do Getúlio Vargas. E eu falava assim, poxa, como eu gosto de ser às vezes, de ser meio contra a corrente, né? É uma coisa meio uma impertinência, uma irresponsabilidade, talvez. Eu falava, eu vou ser para o Lula o que o Samuel Weiner foi para o Getúlio. Era uma pretensão tremenda, né? Era uma pretensão gigantesca. Porque eu gosto muito do Samuel Weiner também, gosto muito da história do Getúlio Vargas, gosto muito da história da última hora, né? Então, eu achava que era uma história interessante no jornalismo, de um jornalista que conseguiu ser dono de um veículo de comunicação, que se colocou de uma maneira contra-hegemônica, e eu acho que o que aconteceu com o Getúlio é muito parecido com o que aconteceu com a Dilma, com o Lula. É o imperialismo, né? Eu acho que é necessário falar em imperialismo, a gente fala muito pouco. Raramente, de vez em quando eu vejo assim, os políticos de esquerda falando, não sei o que, tem lá também. Parece que é um tabu, ninguém gosta de falar nisso, mas eu acho que é o imperialismo que atrapalha o Brasil de tempos em tempos, né? Então o projeto era exatamente esse, era tentar fazer um veículo que pudesse dar voz ao Lula quando ele voltasse em 2014. Chegou 2014. E aí houve uma disputa que eu acho que essa história um dia será contada. Acho que talvez, vou cobrar aqui, talvez a Helena escreva um livro, né? Como Dilma se tornou candidata à reeleição e não Lula. Essa é uma história que dá uma novela, dá uns 3 filmes, mais ou menos. Mas não sei se a Helena pode contar. Então, mais ou menos era isso, que era a história do 247, é um pouco isso. Enfim. Que história do 247? Não, mas estamos aqui com os nossos assinantes, assim, tem audiência, a gente vai construindo a nossa audiência, mas vamos passar para a Helena. Essa foi pelo menos a história, vamos dizer assim, como pensamento, como sonho. Você, Helena. Você está provocando aí, mas... Essa é uma longa história, mas que nem dá para contar aqui, né? Mas é o seguinte, que, ouvindo aqui o Ricardo Stuckert falando, me passou pela cabeça, ele falando do Lula e das entrevistas, me passou pela cabeça que o fato político mais importante desse momento, que é, claro, ao lado desse desgaste todo do governo Bolsonaro,
é a volta do Lula ao jogo. Claro que ele nunca saiu, do ponto de vista simbólico, do jogo, mas ele agora, a partir do momento em que ele começou a dar entrevistas, a partir do momento em que começou a se formar essa ideia, esse consenso de que, a partir do Intercept, né, de que houve todo aquele processo espúrio nos bastidores da Lava Jato, e a perspectiva do Lula sair da cadeia, que mais dia ou menos dia ele sairá, né, embora ele diga que ele só sai com a anulação da sentença, com a inocência dele, eu acredito que aqui fora o povo precisa dele, então que ele vai acabar saindo de qualquer maneira, talvez num habeas corpus, antes de anulação de sentença, que eu vejo difícil. O Supremo Tribunal amarelou o tempo todo diante da Lava Jato. Eu acho que ele vai continuar amarelando, eu não acho que ele vai anular a sentença do Moro agora. Mas, de qualquer forma, o Lula está voltando para o jogo. E a volta do Lula ao jogo, eu espero que ele quebre esse sentimento de apatia, de perplexidade que tomou conta de todo mundo, e acho que de todos nós, diante do que foi a vitória do Bolsonaro e diante do que foram esses primeiros meses do governo Bolsonaro. Então, eu acho que não é que a gente tenha que resumir a nossa vida a esse Lula livre, como muita gente tem dito. Não, a oposição tem que fazer outras coisas. Tem, mas o Lula livre vai ajudar muito a gente a fazer isso, mesmo que não seja o Lula livre candidato em 2022. Eu acho que o Lula é a pessoa capaz de articular e agregar as forças de esquerda que estão dispersas para um novo período. É a pessoa capaz de agregar essas forças em torno de um novo projeto de país. Porque, como disse o Hélio Doyle aqui muito claramente, temos que ter alianças e projetos. E nós não estamos tendo projeto também. Eu acredito que agora, a partir do desmantelamento que o governo Bolsonaro está fazendo, de programas sociais, o programa de privatizações, eu acho que a gente tem uma pauta riquíssima para ir em cima, para cobrar, uma pauta para fazer propostas. Você vê, essa semana saiu um pacote, falaram até em privatizar a Petrobras até 2022, minha gente. Eu acho que, se a gente não sair nesse mote, não sair em cima disso aí, a Eletrobras, você tem a pauta do meio ambiente que cresceu agora de uma maneira, né, imensa, botou pessoas na rua. Eu não sei se nós, no atual tempo, a oposição vai ser movimento de ruas. Eu acho que é um movimento de redes, sobretudo. Mas eu acho que nós temos assuntos a dar com pau para reagir, além da educação dos primeiros tempos. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar uma coisa com você que é muito interessante. Essas pautas, evidentes, têm inúmeras, né? Mas eu queria trazer uma questão para a Helena que eu acho que é fundamental. Você falou da importância da volta do Lula ao jogo político. O que eu acho fundamental, importantíssimo, é a reinserção da Dilma plenamente também pela esquerda brasileira. Por que a Dilma, né? Porque o que mais me incomodava na época do impeachment, que todo mundo sabia que era um golpe, era escancaradamente golpe, né? Não é que a gente, assim, tipo... Aliás, o Hélio... E a Dilma tem virtudes gigantescas, né? Porque, por exemplo, o Hélio estava com a gente na época de um momento decisivo de afirmação do governo Dilma, que foi a queda do Palocci, né? Eu me lembro, a gente falando bastante sobre isso, era uma libertação para a Dilma, o afastamento do Palocci, que saiu, e o Palocci aí está mostrando, né, a sua natureza, não precisamos nem falar nada. As pessoas que ela afastou na Petrobras, Paulo Roberto Costa, etc. e tal. Toda vez que se discutia o impeachment, algumas pessoas na esquerda, no PT, diziam: não, mas veja bem, não tem clima político para segurar a Dilma e vai vir direta já. Todo mundo sabia que não ia dar direta já, mas tinha gente que achava que podia dar eleição direta. E muita gente dizendo: não, mas veja bem, a Dilma... O Mercadante até vai poder falar sobre isso também. A Dilma fez o ajuste fiscal duríssimo. Pô, estava tendo uma duríssima queda na arrecadação em razão de crise internacional e tal.
Toda vez que a esquerda levanta esse porém em relação a Dilma, mas a Dilma isso, mas a Dilma aquilo, mas a Dilma não sei o quê. A Dilma, para mim, é a pessoa que está falando as coisas mais sensatas nos últimos meses, é quem se coloca melhor. Né? A Dilma foi alvo de um bullying gigantesco, né? Porque se comunica assim, porque se comunica assado, porque não sei o quê. Ontem, o assunto mais comentado no Twitter era Anitta Rousseff, tá? Porque a Anitta falou umas coisas meio assim e tal. Vamos comparar a Dilma, porque já que a Anitta não sabe falar, a Anitta é a nova Dilma. Então, eu queria perguntar para a Helena como é que você vê, né, esse processo de bullying que a Dilma sofreu, como que ela pode ser reinserida plenamente também nesse processo de luta democrática, né? Eu acho que eu vou falar uma coisa que vocês podem até me bater, mas eu sempre achei que houve um preconceito contra a Dilma fruto do machismo, porque a Dilma é mulher. Gente, eu tô até... Arrepia, né? Arrepia. Com lágrimas nos olhos, porque vocês me emocionaram muito. Mas é o que eu senti. Eu tive ao lado da Dilma desde o primeiro dia da primeira campanha dela. E saí depois do governo, eu tive meus problemas, briguei, essas coisas, mas... eu acho que não é hora da gente falar nos poréns, é hora da gente falar no futuro. E eu sempre vi, em relação a ela, talvez por ser mulher também, e em relação a mim também, aquela coisa de condescendência, de falar... porque ela mesma brincava, pois eu sou uma mulher brava, porque eu sou, né, geniosa, e brigo com todo mundo e tal, barraqueira, no meio de um monte de homens meigos aqui em volta de mim, entendeu? Então, isso foi uma coisa muito presente. Para mim, a experiência de estar ao lado da primeira mulher presidente da República do Brasil, ninguém me tira, né? Apesar de todos os sofrimentos, todas as coisas ruins. Eu vou guardar isso para sempre, e é isso que eu passo para os meus filhos, para minha filha, para minha neta, sabe? Foi muito, muito, muito eleita, claro, eleita, e eu participei, reeleita também, exatamente. Então, foi muito, muito, muito importante. E acho que a história fará justiça a ela. Mas o que eu queria colocar também é essa questão agora. Vamos esquecer os poréns, vamos esquecer nossas mágoas internas, vamos esquecer os momentos em que nós brigamos e nos desentendemos e batemos uns nos outros, e vamos construir uma narrativa, construir um projeto para reconectar essas nossas forças com o povo, reconectar o nosso discurso com o discurso das pessoas. O que a gente tem que falar? A gente tem que falar de emprego, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de meio ambiente, a gente tem que ter propostas, e a gente tem que lembrar as pessoas que nem sempre o Brasil foi isso que está sendo hoje, né? Me espanta o esforço que o Jornal Nacional tem quando ele fala mal do Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Ele coloca o Lula falando de meio ambiente, dizendo que a Amazônia é nossa e tal. Eles são prisioneiros da mentira. Exato. Que criaram. Não, para não ter. O que eles estão percebendo nitidamente? Eles estão percebendo que o Bolsonaro está indo numa ladeira descendente, né, de desgaste, de perda de credibilidade, que a gente não sabe até quando ele vai, e estão com medo de quê? Disso que eu falei do Lula está voltando ao jogo, né? Eles estão com medo. Então, eles têm que dizer, olha, Bolsonaro é ruim, mas o Lula também era. E quem viveu, basta ter um mínimo de percepção para ver que o meio ambiente no governo Lula, no governo Dilma, nos governos do PT, ele teve um progresso imenso, com a própria Marina lá no começo, depois com a Isabela Teixeira, que foi uma ministra
excelente. A gente ia para os encontros internacionais, para a ONU, e dava muito orgulho, gente. Eu fui na ONU 3 ou 4 vezes com a Dilma, e agora eu fico pensando, nós estamos em setembro, daqui uns dias, o Bolsonaro que vai para a ONU, que vai abrir o discurso da ONU, minha gente. E eu fico imaginando a vergonha que eu vou passar como brasileira. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, o que vai ser aquilo ali, né? Então, é muito difícil. Ô, Paulo, eu sei que você vai falar, você vai encerrar. Fiquei muito tocado com a emoção da Helena aqui, né? Queria dizer, o Gilmar Mendes ontem falou que o Brasil deve um julgamento justo ao Lula, mas o Brasil deve um pedido de desculpas à Dilma, porque o que fizeram com a Dilma é inaceitável, né? É uma vergonha, né? É uma vergonha. A primeira mulher presidente que honrava o Brasil no mundo, né? Era respeitada, e hoje a gente tem essa abominação, né? O coiso, né? Representando o Brasil. Paulo, você fecha aí, por favor. Olha, depois disso, o senhor queria falar, olha, muito obrigado, Helena, grande depoimento, foi uma grande coisa. Você também, né? Saiu, não gosta de falar, fotógrafo gosta de olhar, então fez essa coisinha aqui. Abriu espaço para a Tuxi. Olha, foi muito bom, acho que podemos encerrar, né? Porque, né? A seleção brasileira de jornalismo aqui. Vamos chamar agora a Gisele, a Maria Fernanda, foi presidente da Caixa, o Aloysio Mercadante, o Sérgio Mendonça está aqui também. Ah, não, então vem você. Sérgio Mendonça.